Vamos ouvir agora Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando. É importante que a sociedade saiba que as instituições brasileiras funcionam bem. Há um clima nesse instante após o dia 1º de janeiro, com uma posse que foi celebrada neste prédio do presidente Lula, um sentimento de equilíbrio e de força institucional e de cooperação recíproca entre os poderes. Lamentavelmente, esses episódios do dia 8 de janeiro maculam a nossa história, maculam a imagem do Brasil, são muito graves sob todos os aspectos, mas eles não haverão de apagar esse propósito que nós temos de união nacional. E dentro disso, esses atos que estão sendo realizados, desde a visita do presidente Lula ao Supremo, juntamente com os demais poderes constituídos e os governadores de Estado, como hoje também essa entrega que será feita pelos senadores de um projeto de decreto legislativo aprovado por iniciativa do Executivo, são ações que eu considero muito bem-vindas nesse momento de crise, mas que haverá de ser superada. Presidente, uma parte do seu discurso importante foi dizer que pacificação não pode significar inércia diante dos crimes que foram cometidos. Eu queria perguntar se isso foi um recado para alguém que esteja defendendo algum tipo de apaziguamento em relação aos crimes cometidos no domingo e que o senhor possa ter se dirigido. Não, a pacificação é algo fundamental para o Brasil e nós temos que buscá-la constantemente. Eu reitero o que disse no meu pronunciamento na posse do presidente Lula, de que nós precisamos buscar essa unidade e esse ambiente de pacificação. Essa é uma responsabilidade nossa, de todos nós, inclusive da própria imprensa, de contribuir para que isso aconteça no Brasil. No entanto, isso não se confunde com a inércia, a leniência ou a não iniciativa em relação a fatos que precisam ser apurados e os responsáveis punidos. Então, evidentemente que o espírito de colaboração, de cooperação e, sobretudo, de pacificação é um espírito que existe, mas em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que as consequências jurídicas têm que ser muito severas. E é disso que nós vamos cuidar a partir de agora, porque essa minoria extremista e extremada está longe de ser a representação da sociedade brasileira. Então, nós temos, de fato, que atuar agora, e nós já estamos organizando para isso, para identificar cada um desses indivíduos e tomar as providências criminais e civis em relação a cada um deles. Presidente, duas perguntas. Como o senhor recebeu a informação de que o prédio do Congresso tinha sido invadido? Como foi a sua reação? E a segunda pergunta é que o senhor falou ali no seu discurso muitas medidas que o senhor já determinou a serem feitas, né? Eu queria saber se há prazos para a reconstrução do prédio do Congresso e para a investigação da Polícia Legislativa. Bom, eu fiquei sabendo por comunicação da Diretoria-Geral do Senado e da Polícia Legislativa, e aqui eu quero render o meu reconhecimento ao trabalho da Polícia Legislativa do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, apesar de pouco efetivo de número de homens frente à magnitude dessa agressão que o Congresso Nacional sofreu, eles cuidaram muito bem dessa contenção. Os danos patrimoniais existem, são graves, mas podia ser pior. Não houve, felizmente, nenhum tipo de lesão grave aos nossos policiais. Portanto, eu reconheço o trabalho da Polícia Legislativa. Foi essa comunicação que recebi. Logo que recebi, eu estava em viagem para fora do Brasil, já cuidei de organizar o meu retorno imediatamente. Nesse período também tem que fazer um reconhecimento do trabalho do presidente em exercício do Senado, meu primeiro vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. Cuidou muito bem de todas as providências que foram tomadas e do alinhamento com as demais instituições, os demais poderes. E agora, eu me deparando com esse cenário que todo mundo está vendo aqui, já me reuni logo cedo com as instâncias do Senado Federal, a Diretoria-Geral, a Advocacia do Senado, a Consultoria Legislativa, a Chefia de Gabinete, a Polícia Legislativa e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, para fazermos aí realmente uma frente de solução dos problemas. Essa frente envolve o levantamento de todos os danos que foram causados no prédio do Congresso Nacional, o prédio do Senado Federal. Esse levantamento, então, é fundamental, que é o diagnóstico dos problemas que nós temos, são vários, e já todas as iniciativas para poder recuperar plenamente o prédio do Senado Federal. A previsão de tempo é que nós consigamos fazer
num prazo de cerca de 40 dias. Eu acredito que até o final de fevereiro nós tenhamos recomposto todo o nosso prédio do Senado Federal da forma como era antes. Evidentemente que a marca moral e essa data de 8 de janeiro, embora deva ser superada e os acontecimentos dela também superados, ela não pode ser esquecida. Mas nós temos que recuperar o prédio do Senado Federal, assim será feito. E ao quantificar isso, né, os valores envolvidos para poder fazer esse restabelecimento do prédio do Senado, nós vamos cuidar muito ativamente de fazer o ajuizamento de tantas ações judiciais quantas sejam necessárias para poder cobrar individualmente de cada um dos causadores desses danos ao prédio do Senado Federal. Então nós cuidaremos das providências em matéria penal, das representações criminais pelos crimes praticados aqui no dia 8 de janeiro e cuidaremos também das ações de reparação de danos para que o erário e os recursos dos contribuintes brasileiros não sejam sacrificados por conta do vandalismo, da irresponsabilidade e do crime praticado por terceiros, por um grupo minoritário. Então nós vamos cuidar muito ativamente disso. Eu já recomendei muita prioridade nisso a todas as instâncias administrativas do Senado. A Polícia Legislativa já está individualizando cada cidadão que aqui esteve, cada pessoa que aqui esteve a praticar esses crimes. E nós vamos cuidar desse acompanhamento para que as consequências jurídicas prevaleçam. É uma questão de judiciário, nós temos que respeitar as instâncias, mas o nosso papel de apuração e de providências, tenho certeza que nós vamos tomar até as últimas consequências. Presidente, o senhor entende que teve falha da Força Nacional ou da Polícia Militar ao impedir a entrada dos invasores? Olha, eu não quero fazer um apontamento de falhas de instâncias nesse momento, isso é algo que precisa ser apurado. Evidentemente que o que me parece é que esse acontecimento poderia ter sido evitado, mas eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento a nenhum tipo de instância ou nenhum tipo de força de segurança. Eu prefiro confiar nas forças de segurança. Eu conheço o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mesmo de antes da política. Sempre foi um homem comprometido com o Estado de Direito, com a democracia, até pela sua formação de militante da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu fui. Então, eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento, inclusive tendo a acreditar em relação ao governador Ibanez, que me parece mais fácil ele ter sido induzido a erro do que ter praticado um erro deliberadamente. Então, essa é a minha posição em relação ao governador. Em relação às forças de segurança, obviamente que isso tudo deverá ser levantado para saber o que pode ter sido feito para evitar, podia ter sido feito para evitar, tanto para eventual responsabilização, quanto para que acontecimentos dessa natureza não voltem a repetir no Brasil. Presidente, embora a votação tenha sido simbólica da intervenção, os senadores fizeram questão de marcar a posição contrária, incluído ali o Flávio Bolsonaro, que disse que era criminoso vincular o pai dele aos atos realizados. Como é que o senhor vê essa situação, já que na Câmara foi uma simbólica, uma unanimidade, aqui tivemos uma marcação de posição contrária? Perfeito, é da democracia, do jogo democrático, todos concordaram com a votação simbólica, desde que houvesse o registro de votos contrários. Aí tem que se indagar a cada senador por que se vota contrário a uma matéria dessa natureza. Eu não posso responder por eles. Sobre os prejuízos, já tem uma estimativa inicial? Sei que o senhor pediu ali uma análise mais detalhada, mas já tem uma estimativa? São prejuízos dos mais diversos, desde o tapete que nós estamos pisando aqui, o tapete azul, que foi todo encharcado, né, e danificado, aos espelhos, a obras de arte muito valiosas, né, de um valor histórico muito grande. Então é difícil quantificar exatamente nesse momento. Esse é um trabalho que a diretoria geral está fazendo, mas é um valor milionário. E sendo um valor milionário, isso de fato gera um prejuízo grande aos cofres públicos, e esse prejuízo grande aos cofres públicos tem que ser reparado por causa a esse prejuízo. E é isso que nós vamos cuidar de fazer para poder fazer o levantamento dessas pessoas, ajuizar as ações, eventualmente bloquear patrimônios, ter as medidas cautelares necessárias para poder fazer essa reparação do dano. O que nunca pode acontecer num momento desse é um sentimento de impunidade, que isso se pratica e que não há consequências em relação a essas práticas. Para além da invasão de um prédio,
para além da depredação e da danificação de bens públicos. Houve uma motivação de se sequestrar e tomar de assalto a nossa democracia. Isso torna esse fato muito grave e ele precisa ser repudiado, repelido e as consequências jurídicas virão. Presidente, ontem na reunião de líderes falaram em instalação do CPI, que já foi construída com assinaturas, também da derrubada de vetos da Lei de Segurança Nacional. Como é que o senhor vai tratar esses pedidos e uma eventual sessão do Congresso para derrubada de vetos? Nós estamos em recesso. No recesso, a convocação extraordinária se deu para apreciação do PDL. Há um comando normativo de que só podemos tratar daquilo que deu causa à convocação da extraordinária, que é o PDL que nós acabamos de votar. De modo que tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu já comuniquei isso à sua autora, a senadora Soraya Tronic, quanto essas outras providências, inclusive a apreciação de vetos, ficará para o início da legislatura, logo após o dia 1º de fevereiro. Então, quem estiver na presidência do Senado, evidentemente terá esse compromisso de cuidar da leitura desse requerimento do CPI, que me parece que tem fato determinado e já há o número de assinaturas suficientes, ou seja, preenche os requisitos. E a questão dos vetos, naturalmente, embora nós tenhamos votado muitos vetos nessa legislatura, e é o menor estoque de vetos, me imagino, da história do Congresso, é esse atual, remanescem vetos da Lei de Segurança Nacional. E nesse momento é importante registrar. Felizmente, esse Congresso Nacional aprovou a reforma da Lei de Segurança Nacional para criar uma lei do Estado democrático de direito, alterando o Código Penal e incluindo tipos penais que essa conduta do dia 8 de janeiro se amolda perfeitamente. Ou seja, todas essas pessoas que praticaram esses crimes serão punidas na forma do Código Penal velho, mas também dessas novas disposições da Lei de Estado Democrático de Direito, que prevê crimes, inclusive penas muito graves, e que haverão de todos ser responsabilizados. Então, a Lei de Segurança Nacional remanesce alguns vetos, nós apreciaremos na primeira oportunidade de uma sessão do Congresso Nacional.